Dia 1. O verdadeiro despertar da noiva. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16:15. O verdadeiro despertar da noiva não acontece quando você ouve mais sobre Jesus, mas quando seus olhos finalmente se abrem para ver quem ele realmente é. E nada mais pode te deixar igual depois disso. Escrevo este livro com um desejo profundo queimando dentro de mim, que você conheça Jesus, não apenas que você ouça falar sobre ele, não apenas que tenha informação sobre ele, mas que o veja, que o encontre, que o seu coração queime com a revelação do Filho de Deus, porque nada mais pode transformar a sua vida além dele. O despertar não é sobre simplesmente abrir os olhos. Se fosse apenas isso, seria como acordar em um quarto escuro e não saber para onde olhar. O verdadeiro despertar acontece quando os seus olhos se abrem para aquele que sempre esteve ali, Jesus. Essa sempre foi a intenção do Pai. Não apenas libertar você, mas revelar seu Filho a você. O Senhor não está apenas levantando noivas, Ele está revelando o noivo. Ele está chamando mulheres que o conhecem de verdade, mulheres que não vivem mais de histórias que ouviram sobre ele, mas de uma revelação pessoal. Pedro caminhou ao lado de Jesus. Ele viu milagres, ouviu ensinamentos e experimentou a presença de Deus. Mas a sua verdadeira identidade só foi estabelecida quando teve a revelação de quem Jesus era. E então ele perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse instante, Jesus olhou para ele e liberou a sua verdadeira identidade. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui está o segredo. Sua identidade está escondida na revelação de Cristo. Se você ainda se sente perdida, sem propósito, sem direção, o que falta não é mais conhecimento humano ou esforço, mas mais da revelação de Jesus. O engano da informação sem revelação. Vivemos em uma era onde a informação é abundante. Você pode abrir o celular e em segundos encontrar milhares de pregações, estudos bíblicos, frases de efeito sobre Jesus. Mas a grande pergunta é: isso tem te feito conhecê-lo? Porque há uma diferença entre saber sobre Jesus e conhecer Jesus. Os fariseus sabiam sobre ele, citavam as Escrituras, conheciam as profecias, mas quando o próprio Cristo estava diante deles, não foram capazes de reconhecê-lo. Maria Madalena, por outro lado, não tinha um diploma em teologia, mas conhecia Jesus no íntimo. Quando ouviu sua voz chamar seu nome depois da ressurreição, ela o reconheceu imediatamente. O problema do nosso tempo não é a falta de conhecimento sobre Jesus. O problema é a falta de revelação sobre quem ele realmente é. Você pode passar por anos dentro de uma igreja e nunca ter visto Jesus. Pode conhecer todas as doutrinas e nunca ter experimentado o seu amor. Pode saber que ele é bom, mas nunca ter provado dessa bondade. E é para isso que escrevo esse livro. Para que você veja, porque o maior truque do diabo não é tirar você da igreja, é impedir você de ver quem Jesus realmente é. Porque ele sabe que no dia em que seus olhos forem abertos,
você nunca mais será a mesma. O Espírito Santo e a revelação de Cristo. Jesus disse aos discípulos: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 12 e 13. O Espírito Santo tem um propósito muito claro: revelar Jesus para você. Se você quer conhecer Jesus, precisa aprender a caminhar com o Espírito Santo. Ele é aquele que abre os nossos olhos, que ilumina as Escrituras, que nos faz enxergar o que antes estava escondido. Talvez você tenha ouvido falar sobre Jesus a vida toda, mas hoje o Espírito Santo quer que você o veja de uma maneira que nunca viu antes. E se você sente que há um clamor dentro de você pedindo por algo mais profundo, se sente que já não se satisfaz com o que viveu até aqui, saiba que isso é um sinal de que o Espírito está te chamando para um novo nível de intimidade com o noivo. Você pode ignorar esse clamor, mas ele não vai desistir. Ele quer que você mergulhe fundo, pare de viver de migalhas espirituais e se alimente diretamente da fonte. Muitas mulheres, e talvez você também, estão vivendo uma fé que não é viva. Vivem a religiosidade, mas não o relacionamento. E eu preciso te confrontar agora. Você está ouvindo mais sobre Jesus do que ouvindo Jesus? Você ouve muito sobre o que ele fez, mas será que você já se sentou com ele e perguntou: quem é você para mim? Muitas de nós vivemos com medo de um Cristo distante. Nos disseram que ele é alguém a ser temido, que exige perfeição, que vai nos julgar. Mas a pergunta é: quem foi o Jesus que você conheceu até agora? Será que é o Jesus da religião? Ou o Jesus que te ama, que te conhece, que te chama para uma vida de intimidade com ele? O que falta não é mais informação, é mais revelação. O que falta não é mais palavras, mas mais encontros. Quando foi a última vez que você se permitiu sentir a presença de Jesus de uma forma profunda e transformadora? O Senhor quer te revelar mais. Ele quer te mostrar quem você é nele. Porque quando você o encontrar, você vai se perder em seu amor e nunca mais será a mesma. Quem é ele para você? Imagine Jesus diante de você, olhando nos seus olhos com todo o amor do seu coração e perguntando: quem sou eu para você? Esta não é apenas uma pergunta. É o divisor de águas da sua vida espiritual. É a chave para que você desperte de tudo que é raso, de tudo que engana, de tudo que deixa a fé morna. É a pergunta que pode libertar você do automático, do religioso, do superficial. O tempo da igreja tem se passado entre ritual, repetições e informações, mas Jesus quer ser visto, conhecido e desejado de verdade. O verdadeiro despertar não vem de ouvir mais palavras, mas de ver, sentir, experimentar o Filho de Deus. Se você ainda não tem essa experiência, é hora de buscá-la. Não é algo que se recebe com palavras. Acontece com o coração. Se ele já te encontrou no seu deserto, se ele já te levantou quando você pensava que não conseguiria mais, se ele já restaurou sua vida quando tudo parecia perdido, então você pode dizer com convicção: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro teve essa revelação,
ele nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. A chave do seu destino e de seu despertar está na sua revelação de Cristo. Esse é o tempo de ir mais fundo. Você está satisfeita com o quanto conhece Jesus? Ou há um clamor dentro de você por algo mais profundo? Jesus não quer ser apenas um nome que você conhece. Ele quer ser alguém que você se relaciona. Ele quer que você o encontre no lugar secreto, que você o veja no partir do pão, que você o escute sussurrando o seu nome. Pedro nunca mais foi o mesmo depois daquela revelação. E você? Qual a última vez que você sentiu que ele te revelou algo novo sobre quem ele é? É tempo de deixar para trás tudo que é raso, tudo que é superficial, tudo que não é Cristo. É tempo de subir a um lugar mais alto, de sentar-se aos pés de Jesus e dizer: eu quero te conhecer. Não quero mais apenas ouvir sobre ti, quero experimentar quem tu és. Essa é a base de tudo o que será construído nos próximos capítulos. Não sobre o que você faz, mas sobre quem você vê. O seu ministério vai ser transformado, mas antes, o seu coração vai ser restaurado. Porque o Senhor não está chamando apenas servas, está chamando a noiva, aquela que se assenta aos pés, aquela que queima em amor. Você está entrando em uma jornada e esses 40 dias podem mudar tudo. Durante 40 dias, Jesus apareceu para os seus discípulos após a ressurreição para prepará-los para o Pentecoste. Agora, nesses 40 dias com você, o Espírito quer fazer o mesmo, te despertar, te revelar o noivo e te preparar para o envio. Está pronta para vê-lo como nunca viu antes? Está pronta para sentir o seu olhar sobre você cheio de amor e verdade? Está pronta para ouvir a voz que chama pelo seu nome e revela quem você realmente é? Está pronta para que ele transforme tudo dentro de você que ainda está frio, vazio ou superficial? Desafio profético. Durante esses 40 dias, você terá a chance de mergulhar em palavras que vão ativar a sua visão, reacender a sua chama e romper com a superficialidade. Desligue tudo por 30 minutos. Abra sua Bíblia em Mateus 16, dos versículos 13 ao 19, e leia bem devagar. Depois, escreva em seu caderno de jornada quem Jesus foi para você no passado. Quem ele tem sido para você agora. Quem você sente que ele quer se revelar como nesses próximos 40 dias. Escreva com sinceridade. Esse é o começo de tudo. Esse é o começo da sua resposta.